Eu quero ouvir o Theo justamente sobre essas estratégias, Theo, em relação a Pablo Marçal, porque da semana passada, ainda no início dessa semana, a gente conversou muito aqui com os nossos analistas, ainda havia pouco conhecimento de como as campanhas iam se comportar, né? A gente conversava com os coordenadores, ainda tinha muita bateção de cabeça. Parece que eles estão começando a achar um rumo, né? Terceirizar as críticas, o Boulos, né, restringindo, neste momento, pelo menos, as reações à internet. Que avaliação você faz, Theo, diante desse componente, Pablo Marçal, que vai continuar com essa toada, me parece, não vai frear as críticas, né, as acusações que são feitas, muitas delas sem apresentar nenhuma prova, que é o caso do que aconteceu com o Guilherme Boulos. Qual é o seu sentimento sobre essas tentativas, os testes que as campanhas vão fazer para reagir a Pablo Marçal? Olha, Tainá, eu acho que a gente está na segunda fase. Você deixou muito claro a primeira. A primeira foi um choque, né, uma surpresa para os candidatos, a forma como as campanhas lidariam com a novidade Pablo Marçal nessa disputa e com relação a esse salto que ele deu nas pesquisas de intenção de voto ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. Passada essa primeira fase de se situar com relação ao cenário atual, as campanhas vêm traçando suas estratégias de comunicação, principalmente de comunicação e também de estratégia de atuação perante a campanha de Pablo Marçal. A gente vê isso de maneira muito clara nas peças que vêm sendo veiculadas tanto nas redes sociais quanto nos veículos, nos demais meios de comunicação por parte de algumas campanhas, como, por exemplo, a campanha da Tabata Amaral. Então, isso ficou muito nítido e já começa a se refletir nessa estratégia das campanhas. Por outro lado, concordo completamente com o Pedro Venceslau quando ele destaca essa folga que o Ricardo Nunes, prefeito da cidade, tem com relação às possibilidades de estratégia, levando em consideração a quantidade de tempo de inserção. Então, justamente por isso, ele tem uma folga para lidar melhor, manejar melhor com a forma como vai lidar com o Pablo Marçal, principalmente no dia do debate. Isso vai deixar ele numa situação mais confortável, podendo focar em escantear um pouco, digamos assim, o Pablo Marçal, focando em um outro candidato, como, por exemplo, o Guilherme Boulos, ele podendo escolher com quem ele quer disputar, escolher as discussões, os embates durante o debate, mirando o segundo turno, que é o que ele busca nas eleições. Então, ele tem uma vantagem com relação aos demais, que é com relação às inserções que ele tem na televisão e essa possibilidade de conseguir ir manejando suas estratégias. Mas nesse segundo momento, a gente vive esse segundo momento, essa segunda fase de colocar em prática as estratégias levando em consideração o Pablo Marçal.